O deputado federal André Moura, líder do governo de Michel Temer na Câmara Federal, faz duras críticas aos governos Jackson Barreto e Edivaldo Nogueira e traz ainda uma boa notícia. Tem, din-din em caixa em Brasília destinado aos municípios sergipanos. As informações com ele, Diego Barros. Mais de 50 milhões de reais. Esse é o valor da verba que vai ser repassada pelo governo federal aos municípios sergipanos. Aqui ao meu lado está o deputado federal André Moura, líder da Câmara, que vai falar sobre este repasse de verba. Na verdade, o dinheiro já está disponível. Basta agora a prefeitura ou as prefeituras entrarem com um processo de licitação para poder utilizar esse dinheiro. Exato, são recursos de emendas parlamentares de nossa autoria, outros recursos, de programação do governo federal e que chegam aos municípios sergipanos. São mais de 30 municípios que nós estamos contemplando, os recursos já estão disponíveis, alguns municípios já licitaram as obras, já podem dar início dessas obras e outros municípios, os prefeitos irão deflagrar naturalmente os processos licitatórios, mas são recursos não só para obras, mas também para ações, principalmente na área da saúde. Então, esses recursos contemplam diretamente os municípios sergipanos. Além disso, conseguimos viabilizar recursos aqui para a clínica de hemodiálise, por exemplo, do município de Estância, que vai atender a toda a região centro-sul do estado, que nós conseguimos abrir o teto financeiro junto ao Sistema Único de Saúde em mais de 4 milhões de reais. O próprio ministro da Saúde veio a Sergipe na semana passada e autorizou mais de 6 milhões de reais que serão aplicados no custeio da saúde aqui no estado de Sergipe. Então, são ações como essa, do nosso mandato, do nosso trabalho, que eu tenho certeza contribui para a melhoria da qualidade de vida do povo sergipano. O senhor é o primeiro sergipano líder do governo Temer. Que avaliação o senhor faz deste período? Olha, primeiro cumprindo a missão que me foi dada de confiança pelo presidente da República, Michel Temer, de conduzir na Câmara Federal a aprovação de matérias que são importantes para o futuro desse país. No ano 2016, nós conseguimos aprovar todas as matérias encaminhadas pelo governo, matérias importantes, matérias que já tramitavam na casa há muitos anos e que não conseguiam ser aprovadas, como, por exemplo, a DRU, que é a desvinculação das receitas da União, a nova meta fiscal para o país. Conseguimos aprovar a PEC, que limita os gastos públicos, que é de fundamental importância para as gestões públicas, para todos os prefeitos municipais, governadores dos estados, mesmo porque nós temos que ter limites para o gestor público só pode gastar aquilo que ele arrecada, exatamente para não aumentar a dívida que existe nos municípios, nos estados, e conseguimos aprovar, por exemplo, em tempo recorde, a admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça da PEC, da reforma da Previdência, que é uma matéria extremamente importante para o futuro do país. A Previdência hoje no Brasil traz um déficit, um rombo, num termo muito popular, para os cofres públicos muito grande. Só esse ano de 2016 foram 196 bilhões de reais de déficit, o que nós precisamos sanear esse problema. E somente uma reforma da Previdência justa, que não prejudica o trabalhador brasileiro, é que verdadeiramente, com a coragem que tem o governo do presidente Michel Temer, pode permitir que a Previdência do nosso país ela seja uma garantia para as futuras gerações. Sobre a reforma da Previdência, como fica a situação de quem ainda não se aposentou? Olha, aqueles que já estão em vias de aposentadoria, serão mantidas todas as regras, não serão alteradas em nada as regras. Aqueles que já estão em vias de aposentadoria. Aqueles que têm a partir de 49 anos terão uma regra de transição, para que não se cometa nenhuma injustiça, uma regra de transição diferenciada para aqueles que têm menos de 49 anos de idade. Agora, o que nós precisamos ter consciência é o que eu tenho sempre dito, nós não podemos ter um país como o nosso, que tem hoje a menor idade média de aposentadoria de todos os países do mundo. A idade média de aposentadoria do brasileiro é de 53,4 anos de idade. E quando nós sabemos que a expectativa de vida do brasileiro hoje já ultrapassa os 70 anos de idade. Então, a reforma se faz necessária, mesmo porque, se não tivermos uma reforma justa, que não prejudique o trabalhador brasileiro, a Previdência no país vai à falência. E aí nós não vamos discutir mais a idade da aposentadoria, vamos discutir o fim da aposentadoria no Brasil. Então é isso que nós estamos buscando combater, é garantir para as futuras gerações a aposentadoria, garantir para as futuras gerações o direito aos pensionistas e não a idade da aposentadoria. A idade é importante, mas muito mais importante é não permitir que a Previdência no país vá à falência, o que se não aprovada for
a reforma que o governo encaminhou para o Congresso Nacional, com a responsabilidade que tem que ter o Parlamento brasileiro, é o que vai acontecer. A Previdência no país, muito provavelmente, a partir de 2024, deverá ir à falência. Deputado federal, Sergipe tem recebido muitas visitas dos ministros. O que isso pode trazer de resultado para Sergipe? Olha, eu reputo importante. Primeiro que os ministros, quando vêm a Sergipe, eles têm a oportunidade de ter conhecimento da situação que nós temos e que atravessamos. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, saiu daqui consciente das dificuldades que tem o estado de Sergipe em termos de saúde pública. Mas também as visitas do ministro, elas servem também para a liberação de recursos. O que nós temos que entender é que o ministro não pode chegar a Sergipe somente para trazer recursos, mas sim para conhecer as dificuldades e buscar os caminhos para enfrentar essas dificuldades, aí sim, trazendo os recursos para que nós possamos realizar obras, ações que melhorem o serviço público oferecido ao cidadão sergipano. E foi isso que aconteceu com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, e é isso que acontecerá com outros ministros. Nós vamos trazer a Sergipe, exatamente para que eles possam ter conhecimento e nós possamos buscar, através do conhecimento que ele vai ter, os caminhos para resolver os problemas que cada pasta, cada ministério pode trazer de soluções para o estado de Sergipe. E que avaliação o senhor faz do fortalecimento da oposição no estado de Sergipe? Olha, eu avalio que a oposição saiu principalmente desse processo das eleições municipais do ano passado, 2016, extremamente fortalecida. Nós não podemos fazer uma avaliação do resultado das eleições tirando somente Aracaju como parâmetro, mesmo porque Aracaju nós não fomos vitoriosos, mas foi uma eleição que foi polarizada, foi dividida, nós perdemos a eleição com apenas 2% de diferença. O que eu posso aqui garantir é que, num resultado como um todo, o processo das eleições de 2016 foi extremamente positivo para nós que fazemos oposição. São 74 municípios no interior do estado, fora a capital, obviamente. Dos 74 municípios, nós conseguimos, o agrupamento de oposição, eleger 42 dos 74 prefeitos. Então, o resultado foi muito positivo para a oposição. Agora, quando se faz uma avaliação somente de Aracaju, lógico, quem ganha, né, passa a imagem de ter sido o grande vitorioso. E nós, apesar de termos perdido aqui em Aracaju, mas volto a repetir, a eleição foi dividida, foi polarizada. Agora, no interior do estado, nós fomos o grande vitorioso e no resultado como um todo, da mesma forma. Qual a relação do senhor com o governador Jackson Barreto? Olha, eu não tenho relação política com o governador Jackson Barreto. Eu procuro ter uma relação respeitosa com o governador Jackson Barreto. O governador faz parte de um agrupamento político, eu faço parte de um outro agrupamento político totalmente diferente. Pensamos e agimos de forma diferente. Agora, quando em nome de Sergipe, eu estou à disposição para ajudar através do exercício do nosso mandato e da liderança do governo. Nós trouxemos aqui, na semana passada, o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Fiz questão de encaminhar o convite para que o governador pudesse estar presente. Durante a visita do ministro, nós dialogamos a possibilidade de, através do nosso mandato, do governo do estado, ajudar o estado de Sergipe. Não há nenhum tipo de diálogo político, de entendimento político, mas respeitoso, e eu quero aqui aproveitar a oportunidade para reafirmar a minha disposição de ajudar o governo do estado de Sergipe, se necessário for, porque eu sei que não estou ajudando ao governador Jackson Barreto, estou ajudando aos sergipanos. E, lógico, no exercício do nosso mandato, essa é a nossa missão e essa é, acima de tudo, a nossa obrigação. E que avaliação o senhor faz do governo Jackson Barreto? Olha, uma avaliação muito ruim, né? Isso aí é notório, não precisa você fazer uma oposição que nós fazemos para poder fazer uma avaliação com os pés muito no chão. Hoje os índices de Sergipe são muito ruins. A saúde pública no estado de Sergipe, ela vive um verdadeiro caos, é um descaso com os sergipanos. A saúde pública em Sergipe está na UTI. Se a gente falar da segurança pública, da mesma forma. A prova maior disso foi que o Anuário Estatístico da Segurança Pública, divulgado pelo Ministério da Justiça no ano 2016, do ano passado, mostra que Sergipe é o estado proporcionalmente mais violento do Brasil. Há alguns anos atrás, isso era difícil de você acreditar que um dia Sergipe poderia se tornar o estado mais violento do Brasil, e hoje, de fato, o é. E qual é a culpa? De quem é a culpa disso? Do governo do estado, que não oferece uma segurança pública de verdade às famílias e bem do povo sergipano. E tudo isso é fruto daquilo que nós dizíamos durante a campanha eleitoral de 2014, que Sergipe atravessava um momento muito ruim, de muita irresponsabilidade do governo atual, de ações que iriam, no futuro,
futuro muito próximo, o que está acontecendo agora, prejudicar muito a todos nós sergipanos, né? E agora nós estamos vivenciando isso. Nós nunca tivemos pelo menos nos últimos 20 anos, o atraso no pagamento da folha dos servidores públicos, dos aposentados e dos pensionistas do governo do Estado. O que aconteceu muito no ano 2016. Se bem que foi um ano que os governos dos estados não podem reclamar, principalmente entre novembro e dezembro, né, que com a ajuda da repatriação, os estados receberam muitos recursos. O estado de Sergipe, por exemplo, recebeu, entre novembro e dezembro, da repatriação, mais de 320 milhões de reais. Eu pergunto, para onde foi esse recurso? O que é que nós podemos dizer que esse recurso trouxe, assim, em termos de uma obra importante, estruturante, que seja importante para as futuras gerações, nesse governo atual? Absolutamente nada. Você não vê uma ação concreta do governo que possibilite uma melhoria da qualidade de vida. Então, são ações que faltam no governo e, por conta disso, eu avalio como uma gestão muito ruim a gestão do governador Jackson Barreto, uma gestão que verdadeiramente não cumpre com as obrigações que assumiu e que aquilo que nós dizíamos durante a campanha eleitoral se concretiza. Um governo que não tem compromisso e responsabilidade com os sergipanos. E qual a análise dos primeiros dias do governo Edivaldo Nogueira, da Prefeitura de Aracaju? Olha, acima de tudo, uma gestão que já começa sem cumprir com a palavra, né? O prefeito Edivaldo Nogueira, durante toda a campanha eleitoral, ele teve alguns compromissos assumidos. Talvez o principal deles foi de que, assumindo a prefeitura, ele iria de imediato revogar o reajuste do IPTU e mais, que ele iria devolver aos contribuintes o que foi pago a mais. E o prefeito Edivaldo Nogueira prova, né, aquilo que nós dizíamos na campanha eleitoral, que ele não iria fazer isso, que não tem palavra, não tem compromisso, que ele mentiu, que ele enganou os sergipanos, aos aracajuanos mais precisamente. Não é? Além de não revogar, ele já renovou, não é, nos mesmos índices o IPTU para 2017. Isso é muito grave, um prefeito de uma capital que não tem palavra, que não honra com os compromissos assumidos. Além disso, logicamente, o prefeito Edivaldo Nogueira, durante esse início de gestão, nós não vemos assim nenhuma ação daquilo que ele já poderia estar deflagrando. Logicamente que é um início de gestão, mas são ações que ele poderia ter deflagrado para cumprir os compromissos por ele assumido. O governo de Edivaldo Nogueira, para mim, né, e digo isso com muita tristeza, será um governo do fiasco. Não é? Mesmo porque, Edivaldo, nós sabemos que o que ele assumiu de compromisso durante a campanha eleitoral, ele não irá cumprir, que ele fez para poder enganar o aracajuano, para poder se eleger prefeito, e eu espero até que eu esteja errado, não é? E eu espero que tudo aquilo que ele assumiu de compromisso, ele cumpra, o que eu acho difícil. O prefeito Edivaldo Nogueira esteve recentemente, por exemplo, visitando o presidente da República, Michel Temer, um presidente que ele, durante a campanha eleitoral, ele dizia que era golpista, que ele defendia o fora Temer, um absurdo total. Mas já esteve lá. Eu espero que ele busque as parcerias necessárias que possibilitem o cumprimento das ações para que a gente tenha certeza de que os aracajuanos não foram mais uma vez num processo eleitoral enganado como foi o povo sergipano quando elegeu Jackson Barreto governador de Sergipe. Ontem o senhor esteve reunido com o empresário Walter Franco. O que aconteceu nesta reunião? Ou que significado ela teve? Acima de tudo, um verdadeiro aprendizado, não é? Ter a oportunidade de poder sentar, de poder conversar, de ouvir os conselhos, os ensinamentos do Dr. Walter Franco, para mim foi um grande aprendizado de vida, pela larga experiência que tem o Dr. Walter, um homem público respeitado, não só em Sergipe, mas em todo o Brasil. Quem não sabe da história do Dr. Walter, né? Defensor das diretas, que esteve na linha de frente na luta pela redemocratização do país, para que o povo brasileiro tivesse o direito de voltar às urnas e escolher de forma livre e democrática, né, os seus governantes, o presidente da República. E aqui em Sergipe, o Dr. Walter foi quem comandou esse processo, foi quem liderou esse processo, foi quem teve a coragem de enfrentar o sistema da época, né, com muita altivez, mas, acima de tudo, com o espírito dos bons homens de Sergipe, e aí, logicamente, das suas raízes, oriundas exatamente das raízes dos seus familiares, do seu pai, o Dr. Augusto Franco. Então, ontem eu estive reunido com o Dr. Walter, tive a oportunidade de, assim, tomar uma verdadeira lição, não só de vida como cidadão, mas como homem público, e que eu espero que os conselhos do Dr. Walter nos sirvam, né, de caminhos que nós possamos trilhar para, como cidadão, mas principalmente como político, poder contribuir, né, com o Sergipe e contribuir naturalmente com o Brasil. André Moura e sua metralhadora giratória. E olha que estamos ainda a um ano da eleição para governo do estado, viu?